Mateus capítulo 7, o verso 15, nós vamos ler a partir do verso 15 e vamos ler até o verso 23. Vai dizer assim: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. E eu gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção no verso 21. Vai dizer assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome, em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? É uma pergunta. Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Ou talvez na sua tradução, a iniquidade. É muito bom pregar a palavra de Deus. Eu encorajo os irmãos. Melhor ainda é viver ela. Amém? Eu amo pregar a palavra de Deus. Se algum dia alguém tomar o meu microfone aqui, eu arrumo um outro lá fora. Porque eu sou um pregador da palavra de Deus. Amém? Não estou falando do púlpito, não estou falando de pastorear, estou falando de pregar. Amém? Eu amo pregar a palavra do Senhor. Mas o desafio é viver a palavra do Senhor. Amém? Esse texto fala disso. Esse texto que nós lemos fala disso. Aqui são pregadores. São pessoas que foram usados pelo Senhor. Eu quero refletir com os irmãos sobre um assunto muito sério hoje. Na certeza que nós estamos envolvidos no amor de Deus nessa noite, que nos constrange, mas é um constrangimento para viver um caminho mais excelente. Amém? Eu pedi a Renata para pegar ali, porque eu tinha esquecido. O irmão André, ele plantou ali no nosso jardim um cacto. E é bonitinho. Esse aqui está bonitinho. E tem dias que eu estou olhando para esses cactos que ele cortou, ele podou o pé. Você já sabe me dizer quanto tempo está ali isso aqui? Hã? Não, é que ele cortou. Mais de semanas tem, porque um mês. Isso aqui parece que tem um mês que foi cortado. Se eu não falasse, os irmãos iriam acreditar que ela acabou de tirar lá. Não é verdade?
esse cacto, eu quero refletir esse texto e eu quero que os irmãos tenham em mente sempre esse cacto. Porque esse cacto ainda não morreu. Amém? Faz sentido para os irmãos? Ele tem cara de morto? Agora é interessante, olha só, é interessante. Se eu pedir a Renata agora para pegar das flores do lado de cá, ela vai arrancar da árvore e vai trazer. Faz esse favor para mim, pode arrancar. A mais feia que você encontrar. Deus tem ministrado no meu coração de várias formas ultimamente, e é interessante, né? Nós lançamos uma palavra aqui, quando nós começamos a reformar as coisas aqui. Mexe aqui, pinta ali, quebra ali, conserta aqui. Que tudo que nós fizermos fisicamente neste lugar, que seja algo espiritual que Deus está fazendo no nosso coração, na nossa vida. E temos vivido grandes coisas, Deus tem trazido grandes reflexões, e é interessante, que um dia eu estava refletindo sobre essa questão de Isso. Mostra os irmãos fazendo favor. Ela acabou de arrancar isso do pé. Isso é uma rosa, né? Muito bonita, por sinal. Se eu não tivesse falado nada com os irmãos e tivesse perguntado qual que está fora do pé, qual que foi cortado há mais de um mês, qual que você falaria? Interessante isso. Eu vejo essa rosa e falo assim, gente, tadinho dela. E eu estou olhando esse cacto lá. Deixa aí. E eu estou olhando, eu passo ali, estou vendo o cacto que o irmão cortou e colocou lá. Eu volto, estou vendo aquele cacto que ele cortou e está lá. E aí eu passo e olho para a flor, dá uma dó da flor. Do cacto não, porque está verde. Tem a impressão que se eu plantar isso aqui, ele está... Né? O verso 15 vai falar assim, cuidado, os falsos profetas, espeta a mão, cuidado. Cuidado com os falsos profetas, eles vêm a você vestido de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Então, o falso profeta, ele tem uma capa, que engana, amém? É fácil a gente entender isso. Eles enganam bastante. Mas, eu gostaria, você está com a sua Bíblia aberta, o verso 21, vai dizer assim, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Verso 22, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome. Irmãos, é muito sério isso. 1 Coríntios 12 vai falar sobre os dons espirituais e um deles é sobre o dom de profetizar. Irmãos, ninguém pode ter o dom de profetizar
sem o Espírito Santo. Não pode. É o fruto. Os dons são fruto do Espírito Santo na vida de alguém. É um presente. E o texto continua: em teu nome nós expulsamos demônios. Lembra daqueles filhos de Seva que foram tentar expulsar demônios? E uma hora o demônio ficou tão bravo que ele começou a procurar. Quem é esse pessoal aí? Nós não sabemos não. Então tá bom. E eles vieram de novo, né? Deram uma surra neles. Eles não eram reconhecidos no reino espiritual. Eles não tinham autoridade sobre os demônios. Nós estamos falando aqui, esse texto está falando de pessoas que estavam dentro de uma igreja. Esse texto está falando de pessoas que uma hora ou outra estava com o microfone. Esse texto ele vai falar assim: e não realizamos muitos milagres em teu nome. Se pouco milagre já está difícil, presta atenção. Se pouco milagre já está difícil, imagina muitos milagres. E eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa que marcou a minha vida, um pregador do Evangelho, uma pessoa que foi usada por Deus muito e abandonou a fé. E eu lembrei desse, não é que eu lembrei do cacto, né, mas se enquadra no que esse cacto está representando aqui hoje. Tem pessoas que foram tão usadas por Deus, tem pessoas que Deus derramou sobre ele algo tão profundo, que se ele for cortado da videira verdadeira, vai demorar para você perceber que ele está morrendo. Entenderam? Ou não? Tem pessoas que mergulharam tão profundamente nos mistérios do Espírito, que se ele for cortado, vai demorar ele parecer assim, ó. Mas como nós estamos falando de pessoas, eles vão estar andando por aí, parecendo que tem vida, parecendo que Deus está usando, parecendo que tem intimidade com Deus, parecendo que está conectado à fonte. Eu falei com essa pessoa, falei, hoje você está tão encharcado daquilo que Deus derramou sobre a sua vida, você não está sentindo muita coisa. Mas vai chegar um dia que você vai começar a entender o que é a escassez das bênçãos do Senhor, ou a escassez do Espírito em sua vida. Tem um mês já que esse cacto está assim. Amém? Mas quantos meses vão ser precisos para ele realmente ficar seco? Eu não sei te falar. Poderíamos fazer uma experiência, né? De deixar ele lá para ver. Sabe por que eu estou falando isso? Porque esse texto fala sobre isso.
de alguém que bebeu da fonte. E foi enchendo, foi enchendo. Os irmãos sabem que aqui tem água aqui dentro, né? É por isso que ele não está seco. Amém? O cacto, ele guarda muita água dentro de si. Da mesma forma, muitas pessoas têm se enchido de Deus. Mas eu e você precisamos entender que nós não somos a fonte. Nós não somos fonte inesgotável. É Cristo que é a fonte de água viva. Talvez alguém que me ouve nessa noite, talvez pela transmissão, está se sentindo ainda vivo, mas está tão distante do Senhor, ou está se afastando do Senhor, por não estar produzindo fruto bom. E a Renata recentemente falou assim: eu vou pedir o André para cortar isso aqui, não foi? Porque um cacto, o que ele dá de bom? Só espetar a mão das pessoas aqui, ó. Se der essa flor, nós temos que esperar, né? Porque aí vai ser outra pregação. E eu ouvi uma frase hoje que eu quero que os irmãos reflitam junto comigo hoje. Falem para mim se faz sentido ou não. Não tente manifestar o poder de Deus sem antes ter o caráter de Cristo. Amém? Essas pessoas que estão sendo agora rejeitadas, aqui no verso 21, 22, 23, são pessoas que não produziram o caráter de Cristo na sua vida, mas manifestaram o poder de Deus. Parece incoerente, parece impossível, mas não é. A manifestação do poder de Deus, irmãos, ela acontece de várias formas. Por exemplo, se nós formos considerar Romanos capítulo 1, verso 16, vamos ler. Portanto, não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus, para a salvação de todo o que nele crê. Sabe qual que é a forma mais fácil de você ver milagres? A manifestação do poder de Deus? É só pregar o Evangelho. Porque milagre, maravilhas, só tem um propósito. Sabia disso? Qual que é? Só tem um propósito: confirmar a palavra que está sendo pregada. Só isso. Muitas pessoas querem ver milagres, mas não estão pregando o Evangelho. E como eu disse, essas pessoas aqui que estão sendo agora rejeitadas pelo Senhor, por essa narrativa, é fácil concluir que eram grandes pregadores da palavra de Deus. E Deus, Ele tem um compromisso, irmãos, presta atenção comigo, Deus tem um compromisso com a palavra dEle. Amém? Você acredita nisso? Tudo o que Ele diz, tudo o que está escrito, é um compromisso que Ele tem diariamente. A palavra de Deus diz que Ele vela sobre sua palavra para que se cumpra tudo o que está ali.
muitas pessoas pregando o Evangelho do nosso Senhor, sem antes ter realmente o caráter de Cristo formado nela. Qual que é o problema disso? Eu me perder. Amém? Só isso. Porque não é proibido. Eu não estou aqui para proibir. Eu não estou aqui nem para ficar assim, mas espera aí, deixa eu ver o caráter. Não é meu papel. Não é meu papel. Não é meu papel. Tem muita coisa para fazer. Deixa eu ficar vendo isso. Mas o Espírito Santo está atento. O Espírito Santo, nosso Deus, está atento. Nós precisamos buscar, em primeiro lugar, o caráter de Cristo. E é muito interessante essa rosa, eu fiz questão que a Renata pegasse. Perceba, talvez está difícil acreditar que isso aqui estava no pé. Mas quando você sair, você vai lá, e você vai ver outros. Feinho. Mas é que está mais para cá, está mais bonita, né? Ou ficou tudo feio também, mas estava pelo menos. São 2 pezinhos disso aqui lá. Do meio? Meu Deus do céu, a feiura daqui passou para lá. Os 2 estão feios. Amém? Mas a nossa vida cristã, ela é semelhante a uma flor como essa. Porque ela tem uma estação para florescer. Amém? Eu espero que você esteja entendendo essa palavra. Aleluia. Glória a Deus. Olha, irmãos, isso aqui está feio. Mas está, né? Eu vou falar sem, como ela não tivesse tirado lá agora. Está feio, mas está conectado. Está na fonte. Aleluia. Por isso que Deus, Ele não vê a aparência, Ele está, aleluia, importando-se com o que está lá dentro, está conectado, está ligado, está recebendo os nutrientes, e no tempo certo vai florescer. Irmãos, nós precisamos é ter paciência e deixar Deus agir na nossa vida, porque no tempo certo vai florescer. Nós temos o tempo certo. E é interessante que em João capítulo 7, Jesus fala com os seus irmãos: para vocês qualquer tempo é tempo. Para isso aqui agora, qualquer tempo é tempo. Só tem um tempo agora. Agora aqui não. Aleluia. Se eu tenho o caráter de Cristo formado em mim, não importa qual é a estação. Aleluia. O mais importante do que ter flores, está bonitinho, melhor dizendo, mais importante do que ser visivelmente, é estar conectado, é estar ligado em Cristo, na videira verdadeira. E é interessante que, se você continua lendo Mateus capítulo 7, vai falar assim: aquele que pratica as minhas palavras é semelhante àquele homem que construiu a sua casa na rocha. Aleluia, glória a Deus. Ele é prudente, um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram-se os rios, sopraram-se os ventos e deram contra a casa. E ela permaneceu de pé. Bem? Talvez bem feinho, mas está em pé. Irmãos, você está em pé? Aleluia.
É Cristo que nos mantém em pé. Aleluia. Bendito é o Senhor. Nossa vida está condicionado a Cristo. Sabe qual que é o problema disso? Aqui, ó, vou deixar aqui, ó. Comparação. Se você sair agora lá fora, lá na rua, simbolizando, né? Aqui a igreja, aqui o corpo de Cristo. Você então for lá fora, você vai ver pessoas mais bem vestidas do que você. Você vai ver pessoa com um automóvel muito melhor do que o seu. Você vai encontrar pessoas com uma casa muito melhor do que a sua. Você vai encontrar pessoas que estão tendo um salário muito mais justo do que o que você recebe. Você vai encontrar filhos de alguém muito mais obediente do que os seus. Você vai encontrar, não procura não, mas um marido aparentemente mais bacana do que o seu. Não procura não. Você vai encontrar uma mulher muito mais atraente do que a sua. Não fica olhando também não. Só estou falando que lá tem. Mas é esse aqui. Está morrendo. Parece que tem vida. Mas está morrendo. Tem uma musiquinha que eles estão compartilhando aí agora, né? Que é... Como é que é? Não canta bonito, não fala bonito, não veste bonito, mas é escolhido. Não tem boa aparência, né? Não sei o que, não tem nada, mas é escolhido. Já viu essa música? E não tem nada no final das contas. Aqui, ó. Mas está conectado em Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, o nosso melhor ainda está por vir. Enquanto nós estivermos nesse mundo, de vez em quando a gente vai estar assim, ó. Mas o nosso melhor ainda está por vir. Você precisa acreditar, você precisa crer que aqueles que esperam em Cristo, eles vão ter toda a lágrima enxugada, vai ter um corpo glorificado. Esse corpo corruptível, que é feio, que é uma aparência terrível, está com os dias contados. A diferença é o seguinte: nós estamos semeando esse corpo para colher um glorificado. Aleluia! Bendito é o Senhor nosso Deus. Eu sinto no Espírito que Deus está aguardando por algumas pessoas. Essas pessoas completarem essa formação do caráter de Cristo, para que ele possa confiar os dons espirituais. Porque nesse texto que nós lemos, você vai ver que Deus confiou os dons espirituais a algumas pessoas. E essas pessoas... Mas Deus está esperando você. E a expectativa de Deus é para você não se perder. Amém, irmãos? Tem tanta coisa para nós vivermos juntos. Tem tanta coisa para você experimentar de Deus. Tem tanta coisa que Deus só está esperando você, sabe? O caráter de Cristo.
Jesus fez milagres, e é interessante que ele falava assim: olha, se vocês não creem em mim, creia pelo menos no que eu estou fazendo. Em outra palavra, em outro momento ele fala assim: porque isso não vem de mim, isso vem de Deus, vem do Pai. Mas se Deus dá algumas pessoas, ele fala assim: cola em mim que não. Está vendo? Isso aqui é fruto da minha vida de oração. Ele vai voltar para. Isso aqui é porque o meu devocional ele dura 4 horas. Isso aqui é porque meu jejum, eu fico sem comer 1 mês. E beber água, tem que me levar para fazer, até o rim já está, nem rim mais eu tenho, porque ele vai, de alguma forma, ele vai mostrar o quanto ele é bom. É o cacto. É o cacto. O Evangelho é poder, irmãos. É o poder de Deus que salva o pecador. E Deus quer confirmar a palavra pregada com sinais e maravilhas. Amém? E eu quero te encorajar a ter Cristo formado em você, para que quando Deus começar a te usar lá onde você estiver, você faça assim, ó: toda a honra e toda a glória para Deus.